Glória a Deus. Graça e paz a todos. Pega a sua Bíblia aí. Aleluia. Abra no terceiro livro. Vamos para Levítico nessa manhã tão abençoada. Que bom que você veio. Levítico, irmãos. Levítico, capítulo de número 6. Glória a Deus. Levítico 6. Que bom, glória a Deus. Sempre bom estar aqui com os irmãos, poder servir aos irmãos. Levítico aí em cima, capítulo de número 6. Vamos pegar apenas o versículo 12 e 13. 6, 12 e 13. Podemos? Amém? Vamos ler assim, olha. O fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Aí o versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos falar todos juntos bem fortes. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Só a igreja então agora. O fogo diga graças a Deus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor, que é linda, que é santa. Aleluia. Vamos assentar. Que bom, irmãos, poder estar aqui nessa manhã. Um dia tão lindo que o Senhor nos deu, não é verdade? Que bom poder amanhecer assim, saber que a bondade, a misericórdia do Senhor se renovam sobre as nossas vidas, saber que Deus tem sempre o melhor para nós, e nós nunca conseguiríamos, irmãos, olha, declarar tudo aquilo que Deus tem feito para nós nunca conseguiríamos, mas Ele sempre vai nos surpreender a cada dia, a cada manhã. Ele vai nos surpreender a cada dia com coisas tão excelentes e poderosas da parte dele. Como nós louvamos ao Senhor, como adoramos, declaramos o nosso coração para Ele, declaramos a nossa vida para o Senhor, mas também nós queremos ouvir algo do Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Como você está nessa manhã? Nós temos visto pessoas nesses últimos dias, depois de alguns acontecimentos que estão ao nosso derredor, não é verdade? Algumas pessoas desistiram de uma fé em Deus, algumas pessoas desanimaram de confiar em Deus, algumas pessoas usam até algumas expressões que a gente não é bom nem a gente repetir, algumas expressões que as pessoas usam, falando que parece que Deus não ouviu o clamor, parece que Deus não respondeu da forma que as pessoas gostariam, não é verdade? Ou seja, irmãos, parece que Deus assim está viajando, está dormindo, parece que Deus assim não quer saber dos problemas atuais que estão acontecendo. Ou seja, algumas pessoas estão nessa visão, irmãos, e por estar assim, muitos não querem mais louvar o Senhor, muitos não estão abrindo mais a sua Bíblia. Você sabia disso? Agora deixa eu dizer algo para você nessa manhã, que nós vamos ler aqui esse texto lindo que nós abrimos a palavra. Deus nunca foi pego de surpresa em nada. Em nada, irmãos. Porque quem está preso dentro do tempo somos nós. Deus é quem criou o tempo. Ou seja, Ele está na eternidade, Ele passeia do passado para o presente e para o futuro. Para Deus não tem diferença. Aí só para a gente entender um pouquinho que a nossa mente é muito limitada, o texto bíblico vai dizer assim, olha, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus, pastor Alex, é como um dia. Então, querido, todas as coisas estão no controle de Deus, não fugiu nada do controle. Por mais que algumas pessoas estão assim pensando, o inimigo vai vencer. Não.
Deus. E quando é da vontade de Deus, até o inimigo trabalha para Deus. Glória a Deus. Então, queridos, sobre essa temática que nós lemos aqui, o fogo arderá sobre o altar e não... Amém. Glória a Deus. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Esse terceiro livro da Bíblia, que é um livro bem focado em leis, Moisés usa essa linguagem de leis para trazer verdades espirituais para nós. Foi no terceiro livro, então, que começa a instituir, então, alguns princípios que são princípios eternos, não podem ser quebrados. Na verdade, quando o Senhor chama Moisés e dá todos os mandamentos, ele começa a colocar todas as coisas em ordem, da forma que ele gostaria que o seu povo pudesse caminhar. E Deus, em todas as coisas que a gente não consegue falar agora, eu gostaria de separar aqui algumas coisinhas que são fundamentais para a nossa vida em Deus. O Senhor separou um ministério chamado Ministério do Sacerdote. E os sacerdotes, irmãos, eles vêm de uma linhagem específica de um povo que não tem herança na terra de Israel. Eles não tinham herança material. A herança deles, o Senhor falou que eles seriam a minha herança. Portanto, eles tinham que ter uma preocupação exclusiva, tão somente cuidar das coisas do Senhor. Eles tinham que preocupar exclusivamente com as coisas de Deus, com ornamento, com adoração, com culto, com celebração. Era exclusivo para os sacerdotes. Então a Bíblia fala então que o Senhor começa através de Moisés instituir os serviços, instituir as ordens, instituir a liturgia. E lá no livro de Crônicas, Davi agora começa a colocar de uma forma mais simplificada e ordenada essa ordem de Deus aos sacerdotes. Porque os sacerdotes, irmãos, eles tinham muito serviço. O serviço do sacerdote era um serviço intenso, era um serviço que não poderia parar. E por mais que tivesse um número grande de sacerdotes, tinha que ter a cronologia para as coisas acontecerem da forma certa. Não poderia ser tropeçado, todo mundo fazendo a mesma coisa, tinha toda uma ordem. Então Davi coloca essa ordem em turnos. Ele separa em turnos então o serviço dos sacerdotes. E o sacerdote então começa a trabalhar, uma turma faz isso, uma turma faz aquilo, outra turma faz aquilo, outra turma faz aquilo. Para quê, irmãos? Para o fogo continuar ardendo sempre no altar. Aí então tinha uma turma, igreja, que madrugava para trazer a lenha. Tinha outra turma que logo após a lenha estar ali, já tinha que separar e cortar o tamanho certo. E já tinha uma outra turma, então, irmãos, que já preparava o altar e tirava a cinza. E já tinha uma outra turma, irmãos, que já estava com o holocausto já pronto e preparado. Ou seja, era tudo muito minuciosamente feito de uma forma que pudesse não agradar a Moisés, não agradar a congregação, mas tinha que agradar a Deus. Tinha que ser da forma em que Deus tinha pedido. E os sacerdotes, então, irmãos, eles estavam debaixo da tutela de um sumo sacerdote. O sumo sacerdote direcionava o serviço, porque apenas o sumo sacerdote ele ia adentrar numa parte específica do templo, onde ele ia apresentar a Deus o sacrifício e apresentar a vida dele para Deus, e somente ele fazia isso uma vez por ano. E a Bíblia vai dizer então que esse sumo sacerdote ele tinha toda uma roupagem específica, especial, ele tinha toda uma preparação de purificação, ele tinha tudo, irmão, bem enumerado. Para quê, irmão? Para agradar a Deus, porque ele ia chegar diante do Todo-Poderoso, e não pode se chegar diante do Todo-Poderoso de qualquer forma. Eu sei que você levantou hoje, talvez, no domingo,
onde geralmente as pessoas tiram o domingo, né, para descansar um pouco mais, para acordar um pouquinho mais tarde, depois de uma semana, né, puxada. Então geralmente a gente quer ficar um pouquinho mais na cama, quer tomar um cafezinho um pouco mais tarde, e geralmente o almoço também é jogado um pouquinho também mais para tarde. Mas hoje você separou essa manhã, e eu creio que no dia de ontem você já tinha programado no seu coração de estar aqui pela manhã. E eu creio que enquanto você levantava, na sua mente já ia passando a roupa que você ia vestir, o sapato que você ia calçar. Você já ia na sua mente, enquanto você saía da sua casa para vir para a casa do Senhor, na sua mente já ia passando, talvez vamos cantar essa canção, talvez vamos adorar o Senhor com essa. Ou seja, já tinha uma preparação toda na sua mente, no seu coração, para estar diante do Todo-Poderoso, como igreja, porque nós estamos diante do Senhor todos os dias. Porque, irmãos, não se pode se achegar diante do Senhor de qualquer forma. Eu entendo que por muitas vezes a gente ter uma certa caminhada com o Senhor, achar que, não, Deus está bom desse jeito, para Deus está bom desse jeito, não tem nada a ver não, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que, né? Não, irmãos, para Deus não pode ser de qualquer jeito. Quando a gente vai numa delegacia, nós estávamos conversando ali sobre um assunto de delegacia. Se você chegar na delegacia, pastor Jones, for conversar com um delegado de camiseta, o delegado não te aceita, sério. É falta de respeito pela autoridade dele. Se você vai num banco, vai conversar com o gerente, tudo bem, você tem muito dinheiro, você chega lá de qualquer jeito, mas geralmente o gerente, ele está no mínimo com uma gravata e uma camisa social, por causa da posição. Hein, querido? Se você vai conversar com o presidente da república, lógico que é muito difícil, lógico, vai ter todo um agendamento e tal, coisa e tal, mas se você conseguir chegar diante do presidente da república, vai te dar uma lista. Olha, você chegue mais ou menos assim, você não chegue atrasado, olha, você cumpra com os requisitos, olha, ele tem uma agenda muito lotada, então não pode ser demorado. Irmãos, então, para tudo tem. Agora, para Deus, tem que ser o melhor dos melhores. Tem que ser, irmãos, o máximo que nós podemos dar. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode. Porque o Senhor não faz as coisas para nós de qualquer forma. Sim ou não, querido? Então a Bíblia declara sobre esse ofício. Mas, pastor, o que significa isso para nossas vidas nos dias de hoje, como igreja? Como filhos do Senhor, como servos do Senhor? Olha bem, querido, ao nascer do sol, ao pôr do sol, eles deveriam manter o fogo aceso. Eles tinham uma preocupação, igreja, se estava chovendo, se estava com frio, se estava com calor, se estava com sol, eles tinham que manter o fogo aceso no altar. O fogo aceso era um simbolismo. Se o fogo estiver aceso, o Senhor é conosco. Se o fogo estiver aceso, o Senhor está no nosso meio. Se o fogo estiver aceso, nós temos a presença dele conosco. Não se podia, em hipótese alguma, permitir que o fogo apagasse. Então essa era a mentalidade de um sacerdote. O sacerdote ele era alimentado desde criança até a sua tenridade. Ele tinha que ter essa mentalidade. O fogo tem que continuar aceso. Quando recebemos a Cristo lá atrás, 10, 15, 20 anos, um mês, uma semana, ontem, a nossa mentalidade tem que ter essa. O fogo do Senhor no meu coração, ele não pode apagar. A presença de Deus na minha vida, ela não pode extinguir, não pode. A gente precisa, querido, fazer o que for necessário para colocar a presença de Deus acesa dentro do nosso coração. O sacerdote tinha essa mentalidade, ele tinha esse ofício. O sacrifício do animal inocente apontava sempre para Cristo. Sempre, irmãos, ele tinha que ter na sua mente: o animal não pode ser qualquer animal. O animal não poderia ser, irmão, andrógeno. O que é andrógeno? Um animal que nasceu com dois sexos.
Então o sacerdote que fazia essa verificação no holocausto, ele que fazia essa verificação na oferta, sim, irmãos, ele olhava por baixo, ele apalpava o órgão do animal para saber se ele tinha um órgão só. Ele fazia uma análise preliminar na oferta, no holocausto, no animal, para ver se tinha algum defeito físico, porque não podia ter nenhum defeito físico, porque a oferta apontava para Cristo, e Cristo foi o único sem defeito. Então esse era um ofício também da turma dos sacerdotes que cuidava do holocausto. Olha, toma cuidado, olha, já olhou, analisou, está bem, está aprovado, já carimbou como aprovado. A minha oferta, ela não pode ser de qualquer jeito para o Senhor. A nossa oferta não pode ser de qualquer jeito. Não pode, querido. A nossa oferta tem que ser a melhor oferta. Seja ela, irmãos, financeira, ou seja, a nossa vida diante do altar não pode ser de qualquer jeito. A nossa oferta tem que ser, irmãos, olha, melhor, tira lá, vai ofertar ao Senhor, não pega. Já viu dinheiro de pinga, irmão? Dinheiro de pinga é desse jeito assim, ó. O papel é meu, por isso que eu dobrei. Aí ele coloca dentro do bolso. Aí de vez em quando ele tira uma nota para comprar o quê? A bebida que ele mais deseja. A nossa oferta, se é para colocar no gasofilácio, tem que ser a melhor, irmãos. Não estou falando de quantidade, estou falando de qualidade. Não pode ser de qualquer jeito, porque Ele que vai receber. É Ele que vai receber. E Ele que está em secreto, está vindo a sua oferta que está sendo colocada em secreto. E Ele vai te abençoar publicamente. Ele vai te honrar publicamente. Mas o sacrifício também, irmãos, como o sacrifício apontava para Cristo, o sacrifício, cada casa, cada família tinha que trazer um sacrifício. Cada família, irmãos, uma vez por ano levava o sacrifício representando a sua casa. E ele chegava e entregava para o sacerdote. E certamente o pai de família, a mãe, certamente aquela família ficava assim na expectativa: tomara que Deus aceite o meu sacrifício e eu volte para minha casa abençoado. No escritor de Hebreus vai dizer: todo aquele que se aproxima do Senhor tem que chegar já crendo que Ele é galardoador. Não chega diante do Senhor com o pé lá no pecado, não chega diante do Senhor, irmãos, será que Deus vai ouvir a minha oração? Será que Deus recebeu o meu? Não, irmão, já chega na fé, já chega perto do Senhor sabendo: olha, eu sei que Deus é poderoso e que nessa manhã Ele vai me abençoar, Ele vai ouvir o meu clamor e as portas do Senhor vão ser abertas sobre a minha vida. Tem que chegar desse jeito, irmão. São chaves espirituais que a palavra do Senhor nos dá, querido. Não entra num culto como esse, irmãos, onde a glória do Senhor já estava aqui, já quando nós chegamos. Não entra num culto como esse pensando: será que Deus vai me ouvir? Não, Ele já te ouviu e Ele nos mandou aqui dizer que vai te abençoar. Você crê? Toda a família trazia uma oferta, até que em João, no Evangelho de João, o João Batista olha assim na fila do batismo, irmão, ele dá uma olhadinha assim, a fila está grande, mas ele dá uma olhadinha assim, ele tem um susto. Ele toma um susto, irmãos, e ele fala: o próprio Deus enviou o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, irmãos, o próprio Deus então traz o Cordeiro, que vai ser o único, eterno e suficiente, não vai precisar mais. Veja que manter o fogo aceso tem um propósito em particular: deixar o altar sempre pronto para receber sacrifício. Nós não temos um lugar específico para buscar a Deus. Como igreja, nós reunimos aqui nesse tempo, mas nós buscamos a Deus na nossa casa, no nosso trabalho, dentro do nosso carro, onde nós estivermos, irmãos.
está descortinado o céu para nós. Nós temos acesso a Ele através do sangue de Jesus, que abriu o vivo e novo caminho diante dele. Então, querido, o nosso altar tem que estar pronto para sacrificar a qualquer momento. A Bíblia vai dizer o dia da visitação do Senhor. Você sabe que dia é o dia da visitação do Senhor na sua vida? Nós não sabemos o dia da visitação do Senhor. Portanto, nós precisamos estar com o altar sempre pronto. O altar precisa estar com fogo aquecido sempre, porque o Senhor pode pedir um holocausto a qualquer momento, meu e seu. A qualquer instante o Senhor pode estar pedindo para nós um sacrifício. Pastor, falar de sacrifício hoje é assim bobeira, porque o sacrifício já foi feito lá atrás. Jesus já fez um sacrifício eterno de salvação, não precisa mais, querido, eu creio também. Mas o Senhor está nos chamando para nos sacrificar diante dele. O Senhor está nos chamando para nós sermos o sacrifício diante dele. Enquanto Abraão recebe uma bênção que ele muito almejava, o coração de Abraão começou a ficar meio lá, meio cá, meio assim, meio esquisito. Deus falou: Abraão, manda seu filho para mim para o holocausto. E Abraão ia sacrificar o filho dele. Quando Deus olhou assim lá no íntimo do coração de Abraão, Deus falou: não precisa mais não. Seu coração já voltou para o lugar. Quem sabe nessa noite o Senhor está te pedindo para sacrificar novamente o seu coração. Por que o meu coração, pastor? Porque o seu coração é que dita a vontade de Deus para você. Seu coração que determina: eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou. Eu vou adorar, eu não vou adorar. Eu vou ouvir a palavra, eu não vou ouvir. Quem sabe o seu coração, o Senhor está pedindo: volta o seu coração novamente para aquele momento em que ele estava totalmente sensível a mim, totalmente focado em mim, onde não tinha outras nuances que podia balançá-lo em momentos difíceis, mas ele estava totalmente voltado para mim. Quem sabe o Senhor está pedindo para trazer corações para o altar do sacrifício. Quem sabe o Senhor está pedindo para trazer vontades para o altar do sacrifício nessa manhã, querido. Quem sabe o Espírito do Senhor está falando aqui: olha, é o momento de voltarmos para o sacrifício. Mas qual o sacrifício? O sacrifício de um coração contrito e arrependido diante do Senhor, que a palavra dele diz que não desprezará o Senhor esse tipo de coração. Oh, querido, escute esse mistério. Você é um sacerdote ou uma sacerdota que deve manter aceso o seu fogo. E o objetivo de manter o fogo aceso é esse, irmãos: é oferecer sacrifícios nesse altar. Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Apresentar o que, irmãos? Os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o que, igreja? O seu culto racional. Porque se nós não oferecermos o nosso corpo como culto racional ao Senhor, a nossa mente não vai conseguir, irmãos, ela não vai conseguir ser amoldada aos padrões celestiais. E a nossa mente vai ser volúvel aos padrões desse sistema. E nós não vamos conseguir experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas. Portanto, ofereça ao Senhor cotidianamente o seu corpo como um sacrifício vivo e santo ao Senhor. Apresente a sua mente, o seu coração. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou acordando hoje, mas o meu corpo é totalmente do Senhor. Use-o e faça-o segundo a tua vontade. Acompanhe a necessidade. O altar precisa estar edificado. Para o Senhor
aceitar uma oferta, começa tudo um princípio, irmãos. Começa pelo altar. Israel passava por uma crise de identidade. O profeta era Elias na ocasião. Ele era profeta e juiz na ocasião. O povo uma hora queria Deus, uma hora não queria Deus. Uma hora queria Deus, uma hora não queria Deus. Elias chamou o povo para um sacrifício, para uma decisão. Falou: nós vamos subir para o monte. Amanhã, tantas horas, nós vamos estar em cima do Carmelo. Eu quero chamar aqueles que de vez em quando vocês estão ficando do lado dele. E eu vou representando o Senhor nosso Deus. Eu quero que todos eles, todos vão também comigo. E nós vamos fazer um sacrifício em cima do altar. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus que deve ser servido. O povo, parecia até a água, né? Vamos lá para o monte. E amanheceu, e foram todos. Elias, sozinho. A multidão da congregação subiu. Os 400 profetas de Baal subiram também. O Baal ali representava, irmãos, a incredulidade que muitas vezes quer penetrar na nossa mente. O Baal ali simbolizava, irmãos, os medos que nós passamos no nosso dia a dia, que tenta nos afastar do fogo da presença de Deus. O Baal ali representava, irmãos, a escassez que de vez em quando bate no nosso bolso ou na nossa mesa. E subiram para o monte. E Elias falou: como vocês são em maior número, vocês começam o sacrifício. Vocês podem clamar o seu Deus Baal. Eu vou ficar do ladinho aqui, vocês vão clamando aí. E a Bíblia fala que os 400 profetas começaram a clamar, e clamavam, e gritavam. E foi passando tempo e nada, irmãos, de resposta. De repente eles começaram a pegar facas e cortarem seu corpo para deixar o sangue cair, para ver se o Baal era assim, comovido pelaquela situação e abençoasse derramando fogo. Mas já para as tantas, Elias falou: gente, já chega, né? Agora é minha vez. A primeira coisa que a Bíblia fala é que Elias fez, igreja, foi separar 12 pedras e erigir um altar. Quando ele acertou a posição do altar, ele agora começou a colocar a lenha. E a Bíblia fala então que Elias não ateia fogo naquela lenha. Pelo contrário, ele fala assim: traga o holocausto. E colocou o holocausto. Agora vocês aí tragam água, mas bastante água. E foram jogando, irmãos, sobre o altar e sobre o holocausto. Tinha uma vala ao redor do altar, e a água que ia caindo ia escorrendo para a vala, de forma que estava tudo encharcado, e existia uma grande quantidade de água ao redor do altar, dizendo assim: não existe nenhuma possibilidade de pegar fogo. Ele estava declarando assim, humanamente dizendo. E depois de tudo isso, ele olha para o céu e ele fala meia dúzia de palavras. Senhor, responde-nos, para que a congregação do Senhor saiba que existe um Deus em Israel. Ao terminar de falar um Deus em Israel, a Bíblia fala que uma labareda de fogo desceu do céu, lambeu a água que estava ao redor do altar, consumiu o holocausto, e o povo começou a glorificar, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele é muito tremendo isso tudo, é muito tremendo, é muito poderoso, irmãos, mas eu ainda acho que existe alguma coisa que precisa mudar ainda no nosso interior, porque eu não posso acreditar só depois que acontece, igreja.
crer só depois que está acontecendo, irmãos. Eu preciso crer antes de acontecer. Isso é que vai fazer todo sentido pela obra que Jesus fez por nós. É crer antes de acontecer. É saber que vai acontecer, ter fé suficiente, dizer que vai acontecer. É você dar um passo e crer. Deus vai colocar a terra para mim pisar. Irmãos, tirar o pé de dentro do barco e ouvir a voz do Senhor. Pode vir, vem que eu estou contigo. Irmãos, pegar o tamborim e os pandeiros e tocar e adorar o Senhor antes do mar se abrir, porque depois que o mar se abriu é fácil fazer isso. É crer que se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar, irmãos. Se Ele não abrir o mar, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele não responder aquela oração que eu tanto clamo, que eu tanto desejo que Ele vai continuar sendo Deus da mesma forma. O sacerdote tinha um medo de chegar no santo do santo além do véu. Portanto, toda a sua roupa específica do sumo sacerdote melhor colocando. Lá na barra das suas vestimentas, que era como uma saia, tinha campainhas, irmãos. Várias campainhas ao redor. E quando ele falava, eu vou adentrar além do véu, os sacerdotes servos dele amarravam uma corda na sua cintura. E os sacerdotes, quando amarravam a corda na cintura, eu já imagino como que eles ficavam, irmãos. Porque todo mundo sabia que se o sumo sacerdote não estivesse apto a entrar além do véu e adentrar no santo do lugar e chegar diante de Deus, ele não tivesse apto para isso, a glória de Deus ia matá-lo ali imediatamente. Então, enquanto eles amarravam a corda na sua cintura, e por que eles amarravam a corda na cintura, irmãos? Se o sumo sacerdote está morto lá, quem vai entrar lá dentro para tirar a vida dele? Quem tem coragem de entrar lá? Se o sumo sacerdote morreu na presença de Deus, quem vai lá tirar o corpo dele? Vai deixar apodrecer lá? Não, amarrava uma corda. Porque se ele tombasse lá dentro e ouvissem a campainha parada, ele já podia puxar a corda, porque ele tinha morrido na presença de Deus. Igreja, nós temos vivido uma geração, lógico que não é você, irmãos, lógico que não é aqui que eu estou falando. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, de um povo que está tratando as coisas de Deus de uma forma de qualquer jeito. Estão levando à igreja as coisas de Deus, estão tratando as coisas do Senhor de qualquer forma, irmãos. Sabe? E estão achando assim que não tem nada a ver. Que é para a igreja crescer, que é para a obra romper, que é para a alma serem salvas. E estão esquecendo que Deus está vendo. Porque os olhos de Deus perscrutam toda a terra. Ele está vendo todas as coisas. Pastor, então por que Deus não faz nada? Você está vendo todas as coisas? Já viu quando Deus vai dando corda? Já viu um animal bravo? Já viu um pescador experiente que está lá no mar e que pega um peixe muito grande? Eu não sei, não tem nada disso, mas tem pescadores aqui. E sabe que tem que dar corda quando precisa dar corda. É assim que está acontecendo. Porque do Senhor ninguém zomba. Aquilo que nós semearmos é o que nós vamos colher. Estou chegando aqui para os finalmente. A parte de Deus foi feita. O primeiro fogo que foi aceso foi o Senhor que acendeu. A parte dele foi feita. Quando você recebeu a Cristo, onde você estava, Ele acendeu o fogo no seu coração. O seu coração acendeu uma chama que a gente não consegue explicar. É um desejo, irmãos, que a gente não consegue explicar.
A pessoa chama você para fazer uma coisa, você não tem vontade disso. A pessoa quer que você faça, você não tem vontade. Palavras esquisitas que as pessoas falam, quer que você fale também, eu não tenho vontade de falar esses trem. É uma chama que afogueia o nosso interior, que foi acendida lá quando nós declaramos: a minha vida é do Senhor. E essa chama que nos impulsiona a querer estar diante dEle, que nos impulsiona a gastar tempo com Ele, que nos impulsiona, se for preciso, até morrer pela causa dEle. Foi Ele que acendeu. Foi Ele que acendeu. A minha parte, a sua parte, é manter essa chama acesa, é manter esse combustível queimando, é não permitir que as agrulhas dessa vida, é não permitir que as dificuldades desse sistema podem apagar a nossa chama, irmãos. Nós vimos crianças aqui, uma nova geração que está chegando, elas têm que ser contagiadas pelo fogo que elas veem na sua vida. Não é pelo fogo que elas veem na Bíblia, é pelo fogo que elas veem na sua vida. A nossa casa, irmãos, aqueles que não têm Cristo ainda, eles precisam ver o fogo que arde em você, para eles desejarem ter esse fogo. Tem que ver em você fogo. Aquelas pessoas que trabalham do seu lado, que estão na escola, que entram e que saem com você, elas precisam desejar essa chama também, querido, por causa de você. Não é por causa dos outros, não é por causa dos escândalos que estão, não, é por causa de você, porque você é uma referência para Deus, você é um discípulo, você é um apóstolo de Cristo, querido. Olha bem aqui comigo, para me terminar aqui, olha comigo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas 12:49, Jesus fala uma palavra muito forte: eu vim trazer fogo sobre a terra, e eu desejo que ela esteja queimando. Em Atos 2:3, o Senhor falou: fica em Jerusalém, fica lá dentro, lá no cenáculo, até que do alto seja revestido o poder. Foi uma multidão, irmãos, muitos discípulos, simpatizantes dos discípulos, ficaram ali um dia, e estão lá 2 dias, está lá uma multidão, 3 dias, uma multidão imensa, 4 dias, de repente, não, vou para casa, não, estou com fome, estou com sede, estou cansado, tem que trabalhar. Foi saindo, até ficar 120 pessoas. Ficou 120 pessoas ali. Senhor, o Senhor prometeu. Senhor, o Senhor que prometeu. Mais um dia, mais 2 dias. Até que completou o dia da festa do Pentecoste. 50 dias após o Senhor ter morrido, as 120 pessoas permaneceram. Elas se posicionaram de uma forma que qualquer coisa que acontecesse, elas não iam sair dali. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, o Senhor mais uma vez trouxe o fogo aos corações. As 120 pessoas que foram cheias do Espírito Santo conseguiram atear fogo na terra até chegar em nós nos dias de hoje. 120 pessoas conseguiram atear fogo na terra toda até chegar aqui em nós. Eu pergunto a você: o seu fogo está ardendo? A chama no seu coração, o fogo dele está ardendo aí no seu coração? E eu finalizo em Hebreus 12:29. Deus é fogo, e Ele é fogo consumidor. Você está me entendendo, igreja? Você me entende nessa manhã? O Senhor é fogo, fogo consumidor, fogo consumidor. E o Senhor deseja que esse fogo que Ele ateou dentro de você, irmãos, possa queimar quem está do seu lado, possa queimar aquele que está na sua família, possa queimar aquele que trabalha com você. Deixa o fogo queimar onde você estiver. Eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés.
Louvado seja o nome do Senhor. O que vai nos despertar, igreja, quando as trombetas tocarem, é esse fogo que está dentro do nosso coração. Porque se ele estiver apagado, os nossos ouvidos espirituais não ouvirão o som da trombeta. Não os ouviremos, irmãos, o som da trombeta. Portanto, eu quero convidar você aí, no seu lugar. Curve a sua cabeça. Querido, almas estão lá fora. Vidas estão caminhando, indo para a destruição do inferno. E a chama que o Senhor atirou dentro de você, o que você tem feito com ela?